Olá, pessoal! Olha que coisa mais linda, a mesa cheia! Nós vamos fazer um cogumelo de cenário para a nossa fadinha. A fadinha está prontinha e será a próxima aula. Aguardem que está chegando. Para esse cenário, nós vamos precisar de alguns materiais, estão todos aqui. Não deixem de assistir até o final, tá, gente? Vai ter um bônus no final, um detalhe especial para o nosso cogumelo. Eu vou fazer assim, ó, dois tamanhos. Na verdade, eu vou demonstrar dois tamanhos, tá? O cone, você pode estar substituindo, né? Ou o tarugo ou um cone. Então, por exemplo, se você optar por um tarugo ou um cone maior, nós teremos que usar uma bola maior. Então, por exemplo, esse cone é de 7 centímetros, ok? Então, nós vamos usar uma bola de 75 milímetros. Pode ser de 80 também, pode ser de 70, é pouco detalhe que muda, tá? Mas se você optar por o tarugo de 50 milímetros, ele tem 13 de altura, nós vamos usar meia bola 100. Pode ser a bola maciça, tá? Tem ela na opção maciça ou a vazada. Se a gente usar a vazada, a gente vai precisar de um pedaço de isopor para preencher aqui, ok? Porque às vezes é difícil achar ela maciça. Então, pode ser a vazada também, que tem como utilizar. Nós vamos precisar... Ou também pode ser um quadrado. Às vezes a gente tem aí, né, sobrando em casa. Às vezes até vem junto com algum eletrodoméstico. Eu sempre guardo os pedaços bons de isopor. Até porque esses de eletrodoméstico, eles são bem firmes, são melhores, né? E pode ser um quadrado, a gente pode desbastar ele também. Eu vou mostrar rapidinho como se faz. Nós vamos precisar de cola branca, de um rolinho, massa vermelha e massa branco white, ou um branco sujo que chamam, um bege bem clarinho, marfim. Pode ser o branco e a gente sujar ele um pouquinho com algum pó, alguma coisa assim, né? Nós vamos precisar de uma lixinha. Eu gosto da lixa ferro, que ela é tipo um tecidinho, tá? Essa é 120, mas pode ser de 110, 100, né? Acho que não tem 110, pode ser de 100, não tem problema. Então, é isso. Daí, um estilete, uma esteca gravata ou uma reguinha, pode ser, porque são só para marcações. Então, pode ser régua, é só pra gente fazer as marcações, ok? Isso aí. Então, vamos pra aula. Para iniciar, nós vamos cortar aquela bola, né? Essa, no caso, essa é a de 75, mas pode ser de 80 ou 70. Nós vamos cortar menos da metade, tá? Por exemplo, se fosse a metade, seria mais ou menos aqui, né? Então, eu cortei aqui, ó, essa de 75, eu cortei 2,5 cm, ok? Tirei 2,5 cm, é essa que nós vamos usar. E a mesma coisa eu fiz com a de 100, tá? Eu tô falando das duas porque eu vou fazer uma pequena e uma maior, demonstrando pra vocês, porque eu vou usar os dois tamanhos no nosso cenário, tá? Então, a gente corta, passa cola e espera secar a cola. Como eu já passei cola na minha, por isso que ela tá cortada, eu vou pegar um pedaço de massa, a massa de cor marfim, bege clarinho ou branco sujo. Sempre a gente trabalha com a massa, por mais que a gente já tenha dado aquela sovadinha nela, a gente sempre dá mais uma sovada. Por quê? Porque para não rachar, né? Se a gente não faz isso, acaba rachando. Nós vamos abrir ela até mais ou menos ficar, ó, no tamanho dessa bola aqui. Mas sem afinar muito, a gente não pode afinar demais. A gente tem que ir abrindo até ela ficar deste tamanho aqui, ó. Tá vendo? Perfeito. Aqui no meio, a gente fura, tá? Nós vamos furar aqui. Vocês podem usar um furador de massa.
um cortador de massa, né? Ou se não tiver, pode usar qualquer coisa. Isso daqui, ó, gente, é de cabo de vassoura, que dá no mesmo, ó. Você vai... Dá pra furar igual, tá? E nós vamos tirar o miolinho daqui. Aí você vai perguntar, mas por que que a gente vai tirar o miolinho? Porque depois é aqui que a gente vai encaixar o pezinho do cogumelo, ok? Então, a gente vai colar aqui. Ela vai grudar, porque a massa tá úmida. E aqui o isopor, ele tem cola, tá? E até porque nós vamos fazer pressão. Olha, ficou uma espessura bem interessante aqui, ó. Aí, com uma reguinha, uma esteca gravata, ou qualquer ferramenta fina, assim, ó, nós vamos fazer vários risquinhos, ó. Vários. Não precisa ser assim, todos certinhos. Você pode fazer uns mais pra cá, uns mais pra lá, uns mais aqui no meio, uns mais aqui na ponta. Vai trabalhando tudo, porque a natureza, ela não tem essa coisa muito certinha, sabe? A natureza, ela tem um desenho próprio, né? Então, assim, é o humano que tem mania de querer fazer tudo tão no certinho. Mas nós vamos fazer um trabalho bonito, mas sem precisar ser tudo tão certinho. Aqui, por exemplo, tem uma bolha. Quando isso acontece, a gente tem que furar, tá? Que nem aqui criou uma bolha aqui. Pronto. Nós vamos furar aqui. Ó, tá vendo? Não é uma coisa bem certinha. Tem uns virginianos aí que vai querer fazer bem o risquinho, medidinho. Não precisa, tá, gente? Nada contra os virginianos, assim, é só... Eu tenho um pouco disso, de querer fazer tudo muito certinho, né? Ser perfeccionista. Mas é bom, né? Valoriza o trabalho. Mas é que, na verdade, é porque a natureza é assim. Deu pra vocês pegar? Ó, eu tenho uma sequinha aqui, ó. Essa aqui é aquela... O furo ficou mais profundo porque eu utilizei este aqui colando um isopor aqui, tá? Daí eu colei e furei o isopor. Mas nem precisa, pode ser assim, ó. Tá? Porque depois ele encaixa aqui, ó. Então, a gente faz essa parte e reserva. Agora, nós vamos esculpir o isopor, tá, gente? Então, aqui, ó, eu vou dar algumas ideias, tá? Essa daqui, ó, é só pra mostrar pra vocês, tá? A gente pode desenhar em cima do isopor pra seguir o que você quer. Uma dica é usar giz de quadro negro, tá? Porque daí você segue esse desenho. Por exemplo, eu vou fazer aqui no pequeno, tá? Ó, você faz um risco aqui e aí você segue esse desenho aqui, ó, mais ou menos, para esculpir aqui para dar essa voltinha aqui, ó, ok? Então, você faz esse risco, porque passando água isso apaga e não interfere também, porque você vai esculpir, mas ele desenha bem, eu acho interessante. Ó, esse seria com uma bola bem maior, seria um enorme cogumelo. Eu vou tirar esse tapetinho aqui pra gente não fazer sujeira, porque depois eu vou abrir massa nele. Então, vamos já seguir nesse menor aqui, só pra vocês já terem uma ideia. Ó, eu vou seguir esse cortezinho dele aqui, ó. Ok? E aí, eu vou fazendo toda a volta, mais ou menos... Ah, meu estilete tá bem ruim, hein, gente? Ó, vou seguir toda a volta. Arredondando essa parte de baixo. Não afinando muito aqui em cima, tá? Ó. Aí, cheguei aqui. Vou continuar arredondando. Ó, por isso que eu disse que não tem importância, a gente acaba tirando, ó.
Ok? Daí vocês vão arredondando. Não muito aqui embaixo, tá? Mas pra ficar assim. Aí a gente lixa, né? Dá até pra arredondar mais, ó. A gente lixa. E no lixar também, isso também reduz. E ele vai ficar assim. Daí a gente vai passar cola nele e aguardar. Troquei de estilete, gente. Aquela lâmina tava bem ruim. Ó, o quadrado, você só tem que arredondar, afinar aqui. Então, por exemplo, você vai iniciar aqui. Nesse caso, a gente vai fazer um cogumelo mais reto, né? Então, você faz um círculo aqui pra manter grande aqui. Mais pequeno aqui. Como se fosse o cone. Então, você vai diminuindo aqui, embaixo você mantém. Diminui aqui, embaixo você vai manter, ó. Toda a volta. Porque às vezes a gente não encontra o cone, né? Ou até mesmo o tarugo. Até, o tarugo acho que é mais difícil ainda do que o cone, né? Então, a gente tem um quadrado em casa, dá pra fazer. E esses quadrados a gente tem até de um eletrodoméstico, né? Então, aqui, ó. Só ir arredondando, afinando. Ó, tá? E aí, a gente vai lixar ele e passar cola, pra ele ficar assim, ok? Que esse aqui, por exemplo, eu já forrei, pra gente trabalhar nele depois. E o tarugo a mesma coisa. No tarugo, a gente vai fazer a mesmíssima coisa, um círculo menor e vai desbastando ele até chegar nessa parte aqui, né? Porque dele vai ficar assim, ok? Então, eu desbastei o isopor, passei cola, deixei secar. E agora, nós vamos abrir a massa clara novamente. Só que dessa vez, nós vamos abrir ela bem fininha. Quer dizer, não muito fina, tá? Médio. Mas mais fina do que antes. O suficiente pra gente cobrir toda a largura do cone. Não tem muito mistério, tá? A gente vai unir aqui. Essas partes a gente corta. É forrar o isopor normalmente, tá? Alisa bem, porque na verdade tem que deixar bem lisinho. Tem alguns que até fazem uma textura, mas eu já observei cogumelos, eles são mais lisinhos do que texturados. Tem vários tipos de cogumelos, na verdade, né? Tem vários tipos, então... Ó, a gente vai tirando toda a sobra de massa. Ok? E vai ficar assim. Tem até uns glitter aqui. Ainda tem sobra de massa aqui, ó. É que eu gosto de forrar ele um pouquinho mais grosso pra deixar ele bem liso. E depois eu vou tirando o excesso de massa. Mas não pode deixar muito grosso no... Prontinho. Ó, bem lisinho. Ok? Que depois a gente vai encaixar aqui. Olha que lindinho. Já tô apaixonada. Agora que já secou, mas na verdade eu tô usando esse, né? Que já tinha feito antes e tá seco. Nós vamos trabalhar a mesma massa, que nós vamos fazer um detalhe no pezinho do cogumelo. Dá pra ver que aqui tá brilhoso, eu passei uma vaselina em pasta, mas pode ser vaselina líquida, óleo de cozinha,
porque nós vamos abrir uma massa bem fininha. Creme eu não aconselho, porque creme, a não ser que seja um creme à base de vaselina, porque se for um creme à base d'água, no início até funciona, mas depois começa a grudar. Se bem que a gente quer uma coisa assim, bem meio que rasgadinho mesmo, não tem problema, porque, que nem eu disse antes, a natureza, ela não é certinha, ela tem aqueles detalhes que ou um bichinho comeu, ou ela, que nem folha, né? As folhas, elas nem sempre vêm perfeitinhas. Então, a gente vai abrindo toda a massa. Na verdade, um pedacinho da massa, né? Bem fininho. É, bem fininho. Até pode ser mais fino. Porque eu quero que dê uma rasgadinha mesmo. Então, a gente vai com uma agulha de crochê, uma esteca agulha, qualquer ferramenta arredondada que vocês tenham aí, ó. Vocês vão deslizando, como se fosse fazer um babadinho, de um vestidinho, de bonequinha, alguma coisa assim. Rasgou? Não tem problema, tá? A ideia é não deixar tão certinho mesmo. Deixa eu pegar uma outra que tá rasgando demais também, né? Já exagerou, né? A gente vai criando esse babadinho todo aqui. Eu nunca fui de acertar esses babadinhos aqui. Nossa, me lembro uma aula que eu fiz, que a gente tinha que fazer esses babados. Eu apanhei demais, gente. Então, se vocês não acertarem esse babado, não fiquem tristes, porque quando eu fiz minha primeira aula de babadinho, foi assim, terrível. Eu não quero tão compridinho aqui, então vou tirar esse pedaço aqui. E nós vamos colocar aqui. Deixa eu usar a parte mais rasgadinha, pra deixar mais natural. A gente tem que deixar levantadinho, não pode... Por isso que eu peguei a seca, porque se eu usar na molhada, ele já vai grudar. Então, eu não quero, eu quero que ele fique meio levantadinho. E eu não quero que ele fique certinho. Quero ele bem bagunçado mesmo. Ó, aqui sim nós vamos colocar uma textura, mas é aquela textura com a esteca gravata, né? Que a gente vai marcar ela todinha aqui, sem bagunçar ali. Mas é daquele jeito, ó, gente. Daquele jeito. Se por acaso de vocês não rasgar, vocês podem dar uma rasgadinha assim. Mas também se pode deixar certinho também, não tem problema nenhum. Porque aqui a gente vai agora colocar esse aqui. Vai ficar esse efeito aqui que eu quero, tá? E já vamos fazer a parte vermelha do cogumelo. Vou aproveitar que essa tá seca pra poder deixar assim, tá? Porque essa aqui que a gente fez, ó, ainda tá molhada. Então, vou pegar a sequinha e colocar virada agora. Pra bola de 100, eu vou usar uma massa, pra quem gosta de medida, né? 170 gramas ou 70, equivalente a uma bola de 70, tá? Pra aquela meia bola de 100. Então, já sovei, já fiz um círculo, uma bolinha perfeita. E agora eu vou baixando ela mais ou menos um dedo, tá? Eu quero deixar ela mais ou menos do tamanho do meu dedo. Ela tem que ficar, ó, maior um pouquinho que a bola. E aí, agora eu vou largar em cima.
e vou descendo. E aqui eu vou até encontrar e cobrir com acabamento essa parte branca aqui, ó. Às vezes ela tem eu prefiro, eu não gosto de coisa assim muito certinha nesses casos, né, de coisas da natureza. Então, ó, que nem aqui eu segui uma curvatura que tinha aqui já, ó. Que a natureza ela é extremamente linda, com todas as curvas e as coisas de maneira não certinha. Algumas sim, né? As flores são tão perfeitas. Ui, cravei a unha em tudo aqui. Biscuit não dá pra ter unha comprida, se bem que eu não tenho unha comprida, mas qualquer pedacinho de unha já dá num estrago. Ok, ela não acompanhou a bola, tá? Ela ficou mais altinha aqui, ó. É isso que eu quero. Se bem que eu quero colocar a menininha aqui, né? A fadinha aqui. Agora é só alisar. Diferente dos desenhos, o cogumelo, ele não... Aqui já tem até uma pinta, ó. Diferente do cogumelo, ele não tem círculos vermelhos... círculos brancos, né? Todo de pintinhas brancas. Ele tem pintinhas brancas sim, mas não são círculos. Eu já tive o privilégio de ver um cogumelo vermelho, pessoalmente, e analisá-lo. Ele tem, na verdade, são fungos, pequenos funguinhos assim em volta dele. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar ou um boleador e vai marcando assim, ó, mais ou menos onde vai colocar. Ele sim, nesse caso, também não é certinho, mas ele segue uma linha, ó, mas não é certinho. Aqui eu vou ter que botar um. Aí embaixo tem alguns menores, tá? Mas eu não quero encher demais, assim, exagerar. Mas ele tem alguns menores embaixo, assim. E daí, toda a volta. Aqui a bonequinha vai estar em cima, tá? E aí, nós vamos pegar aquela massa, fazer pequenas bolinhas. Daí vocês vão dizer, mas Mari, então, você fez bolinha. Calma. São pequenas bolinhas, mas a gente vai pegar uma agulha, ou uma esteca agulha bem fininha, ou uma agulha e nós vamos fazer uns furinhos nessas bolinhas, porque ele é exatamente assim. Não sei se vocês conseguem ver, assim, umas coisinhas descabeladinhas, assim. Não são bolinhas, literalmente. Tá? E isso a gente vai fazer em todo ele. Então, eu finalizei, né? Coloquei todas as pintinhas brancas no meu cogumelo. E aqui, agora, a gente vai fazer um acabamento que é pintura. Eu vou usar um gel alimentício na cor marrom, tá? E vou colocando aqui, ó, fazendo essa tinta entrar aqui. Ixi, caiu lá dentro. Disfarce, ninguém viu. Pode ser pozinho também, tá, gente? Ou tinta, PVA também, bem aguadinho, não tem problema, tá? Tô usando um gelzinho alimentício que eu gosto. Depois eu tiro um pouco do excesso, ó, com um lencinho umedecido, pra ficar só dentro, assim, ó. E a mesma coisa a gente vai fazer no pé do cogumelo. Se alguém quiser saber que eu tô usando esse pincel aqui, ele tem água dentro, tá? É aqueles pincéis com água. Eu esqueci o nome do pincel agora. Ó, a mesma coisa aqui, a gente faz essa texturinha, uma sombra aqui embaixo, toda a volta, tá? Também tiro o excesso, fica só nas ranhuras. É bom ser bem aguado para ele entrar nas ranhuras. Daí quando a gente tira, fica só lá no fundo. E aí, nós vamos montar o nosso cogumelo. Passa cola, tá? E a gente monta. Olha que coisa mais linda, gente. Aí eu fiz uma base. Eu peguei uma madeirinha, tá? Uma tábua redonda. Pintei de verde musgo.
Peguei uns musgos que nascem no meu quintal. Eles grudam em árvore, assim, ó, em galho. Daí, quando o galho cai, eu vou lá e junto os musgos. Moro num lugar encantado, gente. Aqui é mágico. Tem cogumelo, tem musgo. E aí eu colo com cola quente em toda a volta. Vocês podem colar, né? Vocês podem fazer com outro material, forrar de biscuit, como achar melhor, tá? E aí a gente vai grudar aqui, ó, o cogumelo para ter uma base. E depois nós vamos colocar a nossa fadinha, que será da próxima aula, em cima do cogumelo. Então é isso, gente. O nosso lindo cogumelo mágico. Como essa aula ficou muito grande, vou disponibilizar a aula bônus em um vídeo separado, o vídeo 2. Vou deixar o link na descrição e no card aqui em cima. Te vejo lá. Não esqueça de curtir e compartilhar, se inscrever no canal e até breve!